Uma lesão medular pode ser um evento que muda o curso de uma vida. E a boa notícia é que a reabilitação e as tecnologias assistivas podem reintegrar os pacientes à vida em família, em comunidade, em sociedade. Hoje temos uma convidada muito especial, Natália Padula, fisioterapeuta e diretora técnica do Acreditando, Centro Integrado de Reabilitação, para discutir esse tema aqui em Conexão Neural. Natália, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Conexão Neural, esse canal que tem a missão de divulgar neurociência, desde a neurociência básica até as neurociências aplicadas na assistência, e você trabalha na neurociência super aplicada, não é? Na reabilitação, na fisioterapia de pacientes com as mais diversas condições neurológicas, incluindo pacientes com lesão medular. Então, já começo entrando no nosso assunto, qual é a importância da reabilitação após uma lesão medular? É curioso, eu prefiro começar contando como a lesão medular entrou na minha história, pode ser? Com certeza, uma ótima contextualização. Então, bom, conheci Renata na faculdade, e na faculdade eu sempre achei que eu fosse trabalhar com neuropediatria, curioso isso, né? E quando fui fazer, depois de formada a minha residência numa instituição consagrada em reabilitação, na ACD, eu fui para aprender reabilitação infantil, neuropediátrica, e de cara eu comecei pela clínica de lesão medular. E num primeiro dia eu fiquei muito brava, porque eu falei assim, poxa, mas eu vim aqui para aprender neuropediatria, e eu daí em diante me apaixonei pelo tema e nunca mais deixei de trabalhar com lesão medular. Então, nos próximos, todos os meus trabalhos, até começar finalmente no Acreditando, que era um centro de referência em lesão medular, eu acabei que a vida foi sendo direcionada para isso, eu me apaixonei pelo estudo e pela pesquisa em lesão medular. Então, eu acredito, Dudu, que a reabilitação para esse público foi um grande divisor de águas nas últimas décadas, assim, sabe? Quando a gente olha até a década de 90, os anos 2000, mais ou menos, a gente tinha muita evidência científica, muitos centros que falavam sobre a reabilitação em lesões encefálicas, tanto no adulto quanto na infância, mas pouquíssimo se falava sobre o que era reabilitação na lesão medular. Então era uma coisa muito segmentada e muito limitada no sentido de, dependendo do nível de lesão, a gente vai adaptar esse indivíduo à nova condição dele, como ele pode ser independente nessa nova configuração, e pronto. Né? E por que a gente entende que parte do sistema nervoso, o encéfalo, ele pode passar por um processo de neuroplasticidade e a medula espinal não? E foi daí que começaram os estudos do potencial mesmo de reabilitação e de mudança dessa estrutura neural. E que muitas coisas avançaram nesse sentido e toda essa paixão por esse estudo. Olha que coisa interessante. Muitas vezes eu me identifiquei quando você ia falando, porque muitas vezes a gente não planeja o caminho, mas a vida vai mostrando para a gente o caminho. Então a vida te encaixou, te colocou no trilho da reabilitação dentro do contexto da lesão medular, e eu pensei, foi mais ou menos o que aconteceu comigo na neurocirurgia pediátrica, né? Comecei lá na USP Ribeirão, onde você também fez a graduação, e passei a acompanhar o professor Hélio Machado, neurocirurgião pediátrico, um dos mais renomados no Brasil e no mundo, pioneiro na área, e a gente vai se encaixando, e às vezes, né, olhando para trás, a gente pensa, puxa vida, eu corri o risco de não trabalhar com isso, porque faz tanto sentido, né? O que seria um desperdício, porque é um nível de identificação, né? De repente a gente se vê tão apaixonado pelo tema e se identificando com esse tema que você não se imagina estudando e fazendo outra coisa, né? E nesse papel tão importante que profissionais como você assumem também, e a gente procura fazer isso no canal, que é a divulgação, a conscientização, muitas vezes a gente precisa falar o que a gente acha que é óbvio. Então, quais são os benefícios de uma pessoa com uma lesão medular dentro da reabilitação? O que é que ela ganha? Eu acho que a gente pode dividir em algumas etapas esse processo de reabilitação, né, para uma pessoa com lesão medular. Então, é claro que num primeiro momento a gente vai focar muito na recuperação da autonomia, né, e na independência. Então, a gente precisa que essa pessoa se torne mais independente, reintegre a sociedade,
com a reabilitação, mas também com muito conhecimento dos profissionais em tecnologia assistiva, por exemplo, que pode mudar completamente o contexto dessa pessoa. Então, a gente precisa começar por esse raciocínio, mas concomitante com isso, a gente tem que pensar que esse sistema nervoso que está em disfunção por uma lesão, né, ele precisa ser de alguma forma estimulado, porque se existe um potencial de mudança, é a partir do aumento da atividade neural e do estímulo neural. Correto. Exatamente. E não do desuso, e não da falta, da ausência do estímulo. Então, se eu focar só em compensações, em adaptações, eu não estou estimulando esse sistema que está em disfunção para ele ter uma possível reorganização. Então, concomitante, a gente tem que continuar estimulando os segmentos abaixo do nível da lesão, oferecendo, né, estímulo para essa atividade neural acontecer, para a gente identificando os potenciais de melhora. Então, potencial de melhora de sensorial, motora e assim por diante. Né, de outras coisas que a gente sabe que podem acontecer com recursos e atividades que a gente já tem evidência científica para. Né? Então, treino locomotor suspenso, eletroestimulação, atividades que a gente já tem embasamento científico para falar isso é seguro, isso é indicado e isso faz a diferença no processo de reabilitação. E você vê como às vezes essa divisão entre a neurociência básica aplicada, ela é meio artificial, né? Uhum. Porque para justificar as técnicas que você utiliza, você volta lá para a neurofisiologia e as justificativas são baseadas na neurociência mesmo, às vezes celular, molecular, de redes neurais, de conexões. Boa parte das evidências estão no experimental, né? Sim. Elas não estão necessariamente olhando para aquela intervenção, agora mais, mas no início olhando ali para os desfechos do experimental mesmo e do que acontecia em estudos com animais, o que acontecia na neurofisiologia do processo de recuperação da medula. E aí, aos poucos, a gente foi trazendo isso para o contexto real da reabilitação do ser humano. E a gente que trabalha com público neurológico, a gente sabe que é uma população extremamente heterogênea. Você pode trabalhar com duas pessoas que têm a mesma classificação funcional da lesão, elas não vão ter a mesma resposta, até porque elas são indivíduos completamente diferentes. Então o nosso olhar, ele tem que ter ali, a gente pode partir de uma linha de raciocínio de algo que tem um protocolo, uma linha de base, mas ele tem que ser individualizado e personalizado, porque cada indivíduo é único, né, na sua resposta. Isso, e aí você já tocou na neuroplasticidade, que é um dos fenômenos mais interessantes, fascinantes mesmo, de quem lida com o sistema nervoso. E a gente que trabalha especificamente com criança, a neuroplasticidade talvez seja nossa maior ferramenta de trabalho, né? E a gente tem muito orgulho, Natália, de falar que a neuroplasticidade na criança ela é exacerbada. Porque como as conexões ainda estão se estabelecendo, os circuitos se consolidando, diante de alguma agressão, de alguma lesão, eles podem se reorganizar rapidamente de outro modo. Tanto que a gente faz hemisferotomias para tratamento de epilepsia e tudo se reorganiza, a criança readquire as funções. Então eu vou deixar você que trabalha com reabilitação de adultos se defender. O adulto também tem neuroplasticidade, então. Eu acho isso uma coisa interessante, né? Eu acho que a gente precisa entender melhor o que significa neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade é uma mudança neural, né? Que pode ser positiva ou negativa, inclusive. Então, eu acho muito lindo quando as pessoas defendem, não, olha, essa intervenção vai resultar em neuroplasticidade, mas que tipo de plasticidade? Que tipo de mudança você quer promover? Você está promovendo algum tipo de mudança que ela é positiva funcionalmente? Ou você só está promovendo qualquer tipo de mudança? Né? Então, acho que esse é o primeiro conceito. A segunda questão é óbvio que na infância, na criança, o sistema nervoso ele está ali, né, o tempo todo, como que a gente pode dizer, mas assim, justamente nessa fase ele está fervilhante. Exato, exato. Onde a neuroplasticidade ela está acontecendo a cada segundo, o tempo todo, que faz parte da infância, faz parte do desenvolvimento humano e que, obviamente, isso facilita muito no processo de reabilitação. Mas é muito injusto, muito incoerente, e por muito tempo isso foi negligenciado, a gente não estudar e não entender que a neuroplasticidade acontece a vida inteira. E por que não na reabilitação no adulto? Por que não a gente buscar ferramentas para isso? Porque uma vida inteira a gente vai ter neuroplasticidade, inclusive no nosso processo de envelhecimento, que aí é um processo quase que, né, negativo no sentido
de algumas perdas e mudanças deletérias. Sim. Mas acontece a vida inteira. E por que não usar a neuroplasticidade no adulto, o que pode estimular? Eu não tinha pensado ainda nesse aspecto da neuroplasticidade negativa. Então, eventualmente, o sedentarismo para as pessoas podem consolidar o sistema nervoso no sentido de pouca prática de atividade física. Então, em alguém que já tem uma agressão neurológica, se você abre mão dessa reabilitação, aí é que você tem mesmo o estímulo a que aquelas estruturas, aqueles circuitos entrem em um estado de inatividade. Eu acho que isso acontece até com a parte mental, não é? Se você abre mão da atividade intelectual, se você se rende às telas, como tem acontecido de maneira muito nociva na nossa sociedade, pode acontecer aí uma neuroplasticidade negativa também. Mas vamos voltar para o nosso trilho e no acreditando que é uma referência nacional, que é uma instituição que dá gosto de ver o seu funcionamento, o impacto que tem na vida das pessoas. Nesses anos todos você já deve ter presenciado muitas histórias de vida. E eu vou te pedir para compartilhar algumas com a gente, para trazer essa discussão teórica para um aspecto bem prático. Óbvio, sem citar identidade, sem identificar, mas como é que a reabilitação em lesão medular pode mudar a vida das pessoas. É curioso isso, né? Eu acho que nós tivemos fases na vida da pessoa. Então a gente tem desde pessoas que conseguiram buscar outro status funcional mesmo, e de bem-estar e de saúde, até pessoas que tiveram uma lesão que a gente sabe, né? Tem uma diferença entre prognósticos de lesões completas e incompletas, mas que entraram ali, chegaram pra gente na cadeira de rodas e voltaram realmente a andar, a correr, porque era uma lesão que, bem trabalhada e otimizada, permitia esse prognóstico. Que fantástico. Só para esclarecer para quem não é exatamente da área, as lesões são dadas a nomenclatura de acordo com o nível medular acometido. Então, uma lesão C2 é no segundo nível medular, de cima para baixo. Porque esse C é de cervical, você pode ter o T de torácico, o L de lombar. Então, C2 é bastante alto na medula, né? Então, saber que quanto mais alta a lesão, maior vai ser o desafio do ponto de vista motor e funcional. E existe diferença de objetivo, de planejamento a partir do nível da lesão? Existe, é sempre o nosso ponto de partida. Então, é lógico que conhecer todo o histórico do indivíduo, conhecer aquele indivíduo, conhecer a parte clínica dele, mas esse nível funcional é um ponto de partida para a gente. A gente, a partir daí, né, com a classificação internacional, que é o WAISE, que a gente vai fazer um mapeamento da parte motora, sensorial, das respostas sistêmicas, né, parte urinária, fecal, parte autonômica. A gente vai fazer o rastreamento disso e entender o que está 100% preservado, o que está parcialmente afetado e o que realmente a gente não tem uma resposta hoje. E considerar isso para começar a desenvolver as nossas metas dentro do programa de reabilitação. Mas aí uma outra coisa importante que a gente costuma dizer, e a gente tenta nunca usar isso da boca para fora, pelo menos não acreditando assim, a meta não é nossa. A meta é do nosso cliente, do nosso paciente. Porque para a gente realmente colocá-lo no protagonismo que é devido, a meta não é nossa. E é muito comum o paciente chegar para a gente com uma meta que talvez não faça sentido a curto, a médio prazo, dentro do que a ciência nos possibilita hoje. Mas essa conversa, eu acho que é uma responsabilidade muito importante do profissional da saúde. Sim. A gente trazer essa informação, essa conscientização e alinhar isso e chegar numa meta que ela faz sentido, que ela é interessante e que ela é possível a curto, a médio, a longo prazo, e a gente seguir trabalhando nisso. Então, alcançamos uma primeira meta, qual vai ser a nossa próxima meta? Então, nós não trabalhamos com alta, nós trabalhamos com metas. E as metas, elas vão mudando ao longo do processo e até ao longo da vida. Então, você pediu para eu contar caso, por exemplo, tem duas moças que eu as conheci quando elas eram, eu não vou dizer criança, porque elas vão ficar muito magoadas comigo, mas que elas eram pré-adolescentes, com 12, 13 anos. E nós acompanhamos elas há 15 anos. São lesões medulares diferentes, uma foi uma lesão por causa vascular, outra um pós-cirúrgico de escoliose. E acompanhá-las ao longo da vida, uma hoje é dentista e atua como dentista,
e a outra é fisioterapeuta e atua como fisioterapeuta. E acompanhá-las ao longo da vida e mudando essas metas foi muito bonito de ver. Em determinado momento, a meta era ser independente no colégio. E aí, de repente, a meta é como eu posso trabalhar com a profissão que eu escolhi e ser independente para realizar isso. Então, as fases da vida vão mudando também. Ou seja, a visão é individualizada e essa localização, essa letrinha e esse número que vem depois, C2, L3, T10, isso não é um carimbo. Não, é um ponto de partida, não, assim, sabe? Não é um rótulo, não é algo que vá acompanhar a pessoa ao longo da vida toda, porque tudo bem, a lesão foi ali, mas a meta pode ser estabelecida, redimensionada. Isso é muito parecido com o que a gente vê nos disrafismos espinhais, na espinha bífida, na mielomeningocele. E eu tenho essa conversa com as famílias, com as mães. Às vezes as famílias têm uma ansiedade de dizer: doutor, ele é um L2 ou é um L3? Como se aquilo servisse para se conformar com o que a pessoa vai fazer ou não. E aí eu pergunto, olha, antes de ter essa resposta, para que você quer essa resposta? Se for para colocar um limite, desista da pergunta. Não é essa a pergunta a se fazer agora, mas sim o que a gente vai fazer dentro do contexto de reabilitação e de superação daquela questão que se põe no momento. Potencial a ser trabalhado mesmo, né? A gente vai olhar para isso, a gente vai buscar isso. Então a gente fala, é um ponto de partida. É claro que a gente tem que conhecer uma linguagem universal. Então, trabalhar dentro da reabilitação da pessoa com lesão medular, nós temos que saber isso. Nós temos que saber como fazer essa classificação, como conduzir isso, porque é uma linguagem universal. Mas isso é sempre o ponto de partida. Não é o que vai determinar, o que vai delinear tudo que a gente vai conduzir no programa de reabilitação. E dentro desse programa, um outro termo que já foi usado aqui, acho que a maioria do público não sabe do que se trata, que é a tecnologia assistiva. O que é isso e o que se enquadra e quais são os benefícios? O que a tecnologia assistiva pode oferecer para a gente? A tecnologia assistiva é um recurso tecnológico, como o nome já diz, que vem para trazer algum nível de assistência no sentido de buscar autonomia nas atividades de vida diária. Então pode ser desde uma cadeira, um sistema de motorização, um sistema de uso de computador, um software para proporcionar uma pessoa, por exemplo, que não tem movimento nas mãos para usar o computador, a internet, se comunicar, fazer parte, né, do mundo de alguma forma. Então são tecnologias e recursos que têm como objetivo proporcionar mais autonomia para as pessoas com deficiência e que fazem total diferença, né? E que infelizmente aí a gente vem para uma questão, um contexto socioeconômico que no nosso país elas são pouco acessíveis. Né, isso é assim, uma dificuldade, uma barreira importante que a gente enfrenta, porque muitas vezes você sabe o que seria o melhor, o mais indicado e que poderia fazer diferença e falta recurso. Falta recurso para o paciente acessar, falta recurso para o centro de reabilitação acessar, muitas coisas não são nacionais, a maioria delas, e a gente tem dificuldade de acesso. Então é muito difícil você encarar essa realidade para muitas famílias. Se eu tivesse tal recurso, talvez o meu filho pudesse ter mais autonomia e eu não tenho acesso a isso. Isso é muito difícil, né? É duro. É duro. E você que trabalha com pessoas com deficiência há muitos anos, todos os dias, o que você tem percebido com relação aos direitos? Nós temos evoluído e além do direito, o cumprimento, né? Às vezes a gente vê casos de pessoas até tendo acesso ao serviço, mas ficando ali em serviços muito tempo, sem o acesso a realmente o que precisa. Os direitos têm avançado no Brasil? Eles têm avançado, sempre com passos muito mais lentos do que o que a gente gostaria. Em relação ao cumprimento deles ou não, eu acho que a gente cai numa outra questão que é ainda mais profunda, que é a questão da informação. Então, muitas famílias, elas nem sabem que elas têm esse direito. E isso vai lá da educação e da formação de base. Porque um outro desafio que a gente encontra, eu posso tranquilamente te dizer que, sei lá, mais de 90% das pessoas que a gente recebe, independente de classe social, de status de formação e educação, recebem alta de hospitais que são hospitais de referência, sem absolutamente entender sobre a sua lesão. Quiçá entender
o que pode ser uma melhor tecnologia assistiva, uma melhor cadeira de rodas, o que é mais indicado. As pessoas saem sem o básico de informação. Você entender o que é uma lesão, como eu faço a prevenção de uma úlcera por pressão, como que eu faço um cateterismo, por que eu preciso de um cateterismo, que de repente, olha, se eu tiver algum estímulo incômodo mesmo no sentido, eu posso ter um aumento súbito de pressão porque eu tenho uma alteração. Eles não sabem. Então, a desinformação é um problema que eu acho que ainda é maior do que o direito, não que, de novo, as coisas têm que acontecer concomitantes, a evolução das coisas tem que... Mas a maioria das pessoas nem sabem, Dudu, sabe? Quais são os meus direitos? Eu não sei nem direito o que é a minha lesão, né? E a busca disso é uma busca que acontece... Que bom que a gente tem acesso na internet, há muita coisa hoje, há muito conteúdo, mas não necessariamente essa pessoa vai encontrar no primeiro momento um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai trazer a informação que ela precisa com uma seriedade que ela precisa, numa linguagem que ela precisa. Então essa pessoa, muitas vezes, essas famílias, elas ficam pingando de informação de lugar em lugar, até elas entenderem o que faz a diferença, o que vai mudar e o que realmente é importante, inclusive para direcionar energia e financeiro, investimento. Porque uma cadeira de rodas é muito caro. Se eu gasto todo o dinheiro que eu tenho para comprar uma cadeira que não era melhor para mim, eu perdi esse dinheiro. A cadeira de rodas, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa com lesão medular que precisa da cadeira. Sim. Né? É ali o que muitas vezes pode potencializar a autonomia ou limitar essa pessoa. E aí, de repente, essa pessoa, por falta de orientação, gastou todo o dinheiro que ela tinha numa tecnologia errada. E aí talvez venha o primeiro de todos os direitos, que seja o direito ao conhecimento, né? O direito à informação, a receber a informação adequada. Mas por trás das tecnologias vêm as pessoas, os profissionais de saúde que indicam as tecnologias, que articulam, que entram em multidisciplinaridade. Às vezes eu vejo, Natália, isso é uma opinião pessoal, eu vejo às vezes algumas disputas entre as profissões da área da saúde por pedaços de áreas de atuação, de mercado de trabalho. Eu penso, puxa vida, a gente tem que estar muito junto, muito unido e muito articulado, né? Como é que está a multidisciplinaridade, a união dos diversos profissionais, fisioterapia, terapia ocupacional, os médicos, inseridos no contexto do sucesso da reabilitação? Essa união precisa acontecer. A reabilitação de uma pessoa com lesão neurológica, a gente não tem sucesso se essa equipe não for multidisciplinar e integrada, ponto. Ou a gente vai ficar muito aquém do que poderia ser alcançado. Isso é um fato. Isso é importantíssimo, a palavra integrada, porque você pode até ter as várias assistências, exato. Cada um fechado no seu espaço. Ninguém se comunica e ninguém está trabalhando para o paciente. Sim. Né? De novo, onde está o protagonismo do paciente? Ninguém está trabalhando para o paciente. Né? Eu estou ali centrado no meu próprio trabalho, no que eu acho que é o melhor. Mas eu não estou realmente preocupado no protagonismo desse indivíduo e no que é melhor para esse indivíduo. Então não adianta uma equipe multidisciplinar se ela não estiver integrada, se ela não se comunica, se ela não estiver alinhada, se ela não estiver entendendo qual é a meta desse paciente, o que essa família precisa, o que essa pessoa precisa. Então esse é o primeiro ponto. Mas eu sou uma pessoa privilegiada nesse aspecto de muita sorte, porque eu vim de uma formação multidisciplinar, né, de um contexto de SUS, de HC, que tivemos muitos desafios, você tem até hoje, mas que a gente teve a oportunidade de vivenciar esse multi, né, e de boa parte do tempo ele ser integrado. E depois eu passei por instituições, né, que me formaram nesse integrado. Então, lá no início do Acreditando, isso foi quase que uma coisa natural para a gente, essa integração. Então, a equipe de base do Acreditando, ela sempre foi formada por fisioterapeutas e profissionais de educação física. Mas nós sempre trabalhamos com os fisiatras, nós sempre trabalhamos com os neuros, nós sempre trabalhamos com os TOs, e assim por diante. E sempre entendendo que se não tiver comunicação, o meu paciente não vai evoluir o que ele pode, eu não tenho sucesso no meu trabalho. É simples assim. Eu não tenho sucesso no meu trabalho. Que tipo de sucesso eu estou alcançando se o meu sucesso depende da evolução do meu paciente, né? Parece tão óbvio, né? Claro. Parece muito óbvio, mas infelizmente não é, porque as pessoas elas estão mais preocupadas, né, com o seu próprio protagonismo e destaque na sua profissão do que para quem elas estão trabalhando.
Lá no Acreditinando a gente costuma usar o termo, nós somos facilitadores da reabilitação. Então eu tenho hoje, o time que está lá, todos os profissionais, nós temos o know-how técnico para ser facilitador nesse processo. Mas junto com o know-how vem a responsabilidade. Sim. Então a nossa responsabilidade de comunicação, de integração, de informação, ela é muito grande, né? E ela não pode ser maior do que nosso sucesso nesse caso, ele não pode ser maior do que o paciente, senão não faz menor sentido. Com certeza. E aí você puxa o papel importante do educador físico. E então, como é que nessa jornada do paciente está inserida a atividade esportiva? Eu acho muito importante, porque muitas vezes a sociedade, ou o próprio paciente no início do quadro, ele enxerga aquela mudança do caminho da vida dele como limitação. E, no entanto, a gente vê muitos pacientes que desenvolvem o esporte até em nível de competição de alto nível. A gente vê aí a cada ciclo as Paralimpíadas, que são um evento maravilhoso em que a gente vê esporte, integração. Isso realmente faz a diferença. Aliás, com destaque nacional muito maior nas Sim. Paralimpíadas que nas Olimpíadas, né? Só para a gente deixar aqui essa dica para o pessoal. Mas o esporte, sem dúvida, ele é muito potente na inclusão da pessoa com deficiência. Ele é muito potente na autonomia. Eu vou te contar mais um caso, então. Dá tempo? Pode? Claro. A gente recebeu recentemente um moço muito jovem que tinha passado na faculdade de medicina e estava justamente comemorando, sofreu um acidente de carro e teve uma lesão medular no TCE. E aí começando, né, essa fase tão bonita de se formar e tudo mais, e foi impossibilitado nesse momento por conta da lesão. E ele começou o processo de reabilitação com a gente logo no início, e ele, né, assim, muito ainda com medo, a mãe muito com medo, porque imagina, essa mãe quase perdeu esse filho, né, e com tudo muito medo, essa coisa, né, de colocar numa bolha de proteção e tudo mais, e aos poucos com a reabilitação a gente foi trabalhando essa autonomia, isso foi mudando. Porém, a gente conseguiu para ele vivenciar algumas modalidades esportivas no Comitê Paralímpico, que a gente tem essa feliz comunicação e parceria com eles. E ele foi para lá e isso transformou ele de uma tal forma, ele foi participar de um camping de vivência esportiva e ele ficou uma semana longe da mãe, precisando ser independente sozinho dentro do Comitê Paralímpico. E ele conseguiu, e ele voltou outra pessoa, ele voltou completamente transformado. E isso foi muito lindo de ver também, assim, como isso é potente no processo de reabilitação, de reinserção. Mas o papel do profissional de educação física, ele vai além, sabe, Dudu? E eu aprendi muito com esses profissionais ao longo dessa parceria de 15 anos, porque o profissional de educação física, o foco dele, né, a formação dele, é para o potencial, sempre, para o desempenho, para o potencial, para a performance, para o exercício. Nós, fisioterapeutas, nós estamos muito apegados às vezes à lesão e à patologia, ao prognóstico. E isso, sem querer, nos limita um pouco. A gente às vezes acaba subestimando o trabalho com o paciente, que o profissional de educação física ele está tão focado na performance, na possibilidade, que ele não subestima. Ele está mirando lá no potencial. Então essa integração, ela é muito positiva, porque a gente tem uma intersecção que é o exercício, que é a atividade física, para promover saúde, reabilitação, né, de toda forma. Então eu aprendi muito com esses profissionais ao longo desse tempo, justamente esse olhar para o potencial. E aí a gente tem uma outra questão ainda que é muito importante. A pessoa com deficiência física, de base, ela tem uma redução no nível de atividade física. Ponto. Ela tem. Ela vai ter uma redução, por exemplo, de gasto energético, mudanças metabólicas, que vão resultar rapidamente em alterações e complicações de saúde que são secundárias à lesão neurológica e que elas não precisam acontecer, que elas podem ser prevenidas. E a gente fica tão focado só na reabilitação, pensando em autonomia, em funcionalidade, que a gente esquece de olhar para esse cuidado de saúde que é essencial para que esse indivíduo não desenvolva outras complicações de saúde. E a gente não trabalha na prevenção disso. Então esse eu acho que foi um outro presente de trabalhar com os profissionais de educação física, ter esse olhar desde o início da reabilitação para o cuidado com a saúde.
Porque se todos nós precisamos estar sempre engajados em alguma atividade física, fazer exercício para ficar saudável, para envelhecer bem, para ter longevidade, por que a pessoa com deficiência física não? Com certeza. Né? Por que isso tem que ser segmentado? Então eu primeiro reabilito e depois essa pessoa vai fazer exercício físico? Por quê? Por que é segmentado? Porque essa pessoa ela vai se reabilitar a vida inteira e vai ter que fazer exercício físico a vida inteira. Então é um processo de cuidado com a saúde, né? Então essa é um outro olhar que a gente tem no nosso trabalho. Fantástico. E falando em prevenção, eu acho que a gente não pode passar por essa conversa aqui sem falar da prevenção primária. Tem muita gente que assiste a gente, inclusive no começo da formação na área da saúde. Cada profissional de saúde é um propagador dos meios de prevenção. E você conhece os mais diversos mecanismos de trauma, de lesão. Conhecendo esses mecanismos, quais são os principais pontos em que a população em geral deve prestar atenção para a prevenção do trauma retromedular, da lesão medular? De novo, parece que a gente vai falar sobre algo que é óbvio e nunca é. Então a gente ainda recebe muitas lesões por mergulho. Por mergulho em água rasa, acidentes na própria piscina de casa, por exemplo, que aconteceram porque numa atividade de lazer, num momento de lazer, essa pessoa simplesmente mergulhou ali de cabeça e isso é um risco. Então tem muitas campanhas, especialmente no verão, né, do cuidado em relação a isso, e isso é algo que a gente pode prevenir, né, esse cuidado. Eu acho que uma das principais causas de lesão medular no Brasil de trauma, né, por trauma, são os acidentes. Então, acidentes automobilísticos de forma geral. É claro que o uso de cinto de segurança, a limitação de velocidade, os cuidados todos que a gente sabe, eles fazem a diferença, realmente, entre ter uma lesão ou não. O primeiro socorro prestado. Então, acho que isso foi uma coisa que mudou muito. Então, eu brinco que quando a gente vai dar aula em graduação e em pós-graduação, a gente fala assim, às vezes a pessoa nem sabe por que ela não pode mexer na pessoa que está ali, mas ela não mexe, ela tem essa informação com ela, a importância do primeiro socorro devido, que pode mudar completamente o que vai acontecer com aquela pessoa. Então o primeiro socorro devido faz muita diferença, né? Então os acidentes automobilísticos, claro que a gente tem uma questão sociocultural, que é a violência, que faz parte infelizmente da nossa realidade. Então lesões por arma de fogo, por arma branca, mais difícil, mas por arma de fogo. Eu acho que são as principais que a gente pode realmente evitar. Vou puxar um pouquinho para a nossa parcela do público que está dentro aí da minha área específica de aplicação na neurociência, que é a neurocirurgia. Inclusive, por uma coincidência, hoje a neurocirurgia mundial tá de luto, mas com muito agradecimento ao legado do professor Ghazi Yazargil, que é o desenvolvedor da microcirurgia, da microneurocirurgia. Através dele é que a gente conseguiu manipular o sistema nervoso de uma maneira muito mais delicada. Todo mundo dentro da área tem uma grande devoção, ele nos deixou hoje. Mas qual é a experiência dentro do cuidado com a lesão medular dessa interface com a neurocirurgia? Porque para você começar a reabilitar, a dar autonomia, desenvolver a autonomia, né? Ninguém dá autonomia, a gente desenvolve junto com os nossos pacientes. Precisa haver a estabilização da coluna. Inclusive para que as atividades sejam desenvolvidas cada vez mais de maneira, com a sua intensidade, com a sua complexidade. Então, essa interação entre o profissional de reabilitação e o neurocirurgião precisa existir. Precisa, essa primeira comunicação ela é muito importante. Nem sempre a gente recebe pacientes que vieram de neurocirurgiões, especialmente as lesões traumáticas. É muito comum vir das equipes de ortopedia de coluna, né, e não do neurocirurgião. Mas eu acho que também evoluiu muito, né? Você pode falar muito melhor do que eu, mas evoluiu muito a qualidade, o instrumental, a tecnologia, o conhecimento dessas intervenções cirúrgicas. O que mudou muito, por exemplo, o número de pessoas que são classificadas como lesões completas ou incompletas e que afeta diretamente prognósticos. O processo de monitorar a cirurgia, então, de estar ali o tempo todo acompanhando qual é o status desse neuroeixo, desse segmento neural durante a cirurgia, isso faz muita diferença, né? Eu acho que esse avanço
ele contribuiu muito para que a gente tenha lesões menos complexas e que a gente tenha melhores prognósticos. Agora, sobre a comunicação, é super importante a gente entender esse paciente que eu estou recebendo, ele está pronto já para quais atividades? Então, tem atividade, vou te dar um exemplo prático. Nós não trabalhamos com vibração de corpo inteiro, com plataformas vibratórias, que é um estímulo super interessante na reabilitação, com menos de 6 meses de pós-cirúrgico de estabilização de coluna. O preconizado em literatura são 3 meses, mas a gente dobra o cuidado, a gente espera 6 meses, para ter certeza de que você tem aquela coluna ali devidamente estável, recuperada, a integridade dela, para você colocar um estímulo, por exemplo, vibratório. Então, a gente precisa dessa comunicação, entender o que pode ou não ser feito. Essa estrada tem fluxo nos dois sentidos. Porque se por um lado o neurocirurgião, o ortopedista trabalham, ambos podem ser cirurgiões de coluna, trabalham na estabilização da coluna para que depois o paciente possa ir para a reabilitação. Por outro lado, o paciente pode ir da reabilitação para o neurocirurgião por conta de novas modalidades terapêuticas, como, por exemplo, o estimulador implantável, que ajuda na reabilitação. Você já tem alguma experiência nesse ponto? Sim, então a gente pode fazer esse caminho de volta por motivos positivos, então o avanço mesmo dessas intervenções que podem possibilitar melhoras de pacientes agudos ou crônicos, então desde aspectos de dor, por exemplo, que é uma coisa que já está muito bem estabelecida, então implantes epidurais para o tratamento da dor neuropática, que é um super desafio na reabilitação de pessoas com lesões neurológicas e pessoas com lesões medulares, tratamentos para espasticidade, que também é um outro desafio, e as coisas estão conectadas, né, a espasticidade com a dor neuropática, e que é importante o profissional da reabilitação entender sobre isso, para que ele possa fazer indicações assertivas, para que ele possa fazer esse redirecionamento para uma equipe de neurocirurgiões, né, para avaliar isso. A gente recentemente vem fazendo reabilitação de alguns pacientes com implante epidural e que tinham como desfecho primário a melhora da dor e um primeiro secundário da espasticidade, mas que a gente observa mudanças positivas da parte funcional, da parte motora, da parte sensorial. Tudo isso é muito novo, então a gente está aí acompanhando, seguindo o protocolo, seguindo as evidências, né? Tem alguns grupos de pesquisa internacionais muito fortes, isso parece ser muito promissor, e a gente tem que estar atualizado e conectado com isso, né? Para entender como profissional da reabilitação a gente pode trabalhar dessa forma. E só para acrescentar que a gente também tem que ter conhecimento para identificar quando algumas coisas negativas podem estar acontecendo e fazer, por exemplo, identificar quando pode ser uma seringomielia que não existia num primeiro momento da lesão. A gente já teve casos assim que a gente conseguiu identificar por uma mudança de status neurológico negativo, e aí tem que voltar para passar com o neurocirurgião para avaliar e já intervir o quanto antes para que essa pessoa não tenha outras complicações. Então a gente também tem que saber identificar isso muito rápido. Uma eventual reinstalação de instabilidade, deformidade de coluna, assim, é um diálogo que tem que acontecer o tempo todo. Ou lesões que foram por causa vascular ou por causa tumoral. Então, né, você tem que estar muito atento a isso e em comunicação com o médico. O que é no futuro próximo, médio, que a gente pode esperar de novidade, de inovação nesse campo da reabilitação e lesão medular? Alguns anos atrás foi aquele alvoroço por conta do tratamento das células-tronco. Né? Isso foi, na época, muito forte e, obviamente, muitas pessoas procuraram esse recurso. Não que não tenham tido resultados positivos, mas ficou muito aquém do que as pessoas imaginavam que era o potencial dessa intervenção terapêutica. E com várias complicações associadas, difícil de serem manejadas. E hoje a gente tem como intervenção realmente mais promissora, falando em evidência científica, os estimuladores epidurais, os processos de neuromodulação invasivas ou não invasivas, que tem realmente como objetivo desenvolver protocolos para aumentar o nível de atividade neural, para a gente buscar a reorganização desse sistema nervoso em disfunção, ou seja, otimizar o processo de reabilitação. Só é importante colocar aqui, não é porque eu estou defendendo o meu peixe, mas nenhuma dessas intervenções elas vão ter resultado de forma isolada. Então, quando a gente pensa, é super promissor um estimulador epidural, desde que esse indivíduo esteja ali
incluso e participando de um programa de reabilitação. Porque a gente aumenta a atividade neural para quê? Para fazer o quê com essa mudança de atividade Mais uma vez, neural? tem que fazer sentido no contexto e no planejamento. Natália, quanto conhecimento compartilhado, não é? Quanto que a gente já avançou nesse campo e realmente é muito gratificante a gente poder deixar isso aqui registrado. Com certeza essa conversa vai impactar a vida de muita gente. Agora, já caminhando para a conclusão da nossa conversa, eu vou fazer perguntas que eu sempre faço para todos os grandes profissionais que eu tenho o prazer de receber aqui no nosso canal. Que palavra você deixaria para alguém que acabou de receber o diagnóstico de uma lesão medular e que vai começar o processo de reabilitação? Nossa, que difícil, né, Dudu? É tipo um de frente com o Gabi, assim, né? Aqui Não chego a tanto ainda. Parece pouco clichê, mas eu diria resiliência. Sim. Eu costumo dizer para algumas pessoas, isso pode parecer um pouco duro num primeiro momento, mas a gente não está falando sobre uma corrida de 10 metros, a gente está falando sobre uma maratona. E as pessoas, às vezes, de lesão, elas acham que tudo vai ser muito rápido. Então, não é gastar toda a sua energia num primeiro momento. É você trabalhar sua saúde física, mental, claro, sua rede de apoio, para você conseguir se estruturar no médio e longo prazo, sabe? E é uma informação que falta também. Fantástico. E, finalmente, que palavra você deixaria para um jovem profissional ou uma jovem profissional que quer se dedicar à reabilitação de pacientes com lesão medular? Nossa, tem tantas, né? Mas eu acho que conhecimento, Dudu. Porque, assim, sem o conhecimento, a gente não consegue transformar nada. Sabe? Tem que ter muita vontade, muita determinação, muita dedicação, mas sempre buscar o que tem de atualização, porque a ciência muda o tempo todo. E se eu realmente me sinto responsável por transformar a vida dos meus pacientes, eu tenho que buscar conhecimento o tempo todo, porque é minha responsabilidade passar isso para o meu paciente, para sair isso adiante. Então, buscar conhecimento sempre. Conhecimento traz credibilidade ao paciente, sente, isso aumenta o engajamento. Natália, muito obrigado por dividir esse assunto que a gente gosta tanto, por trazer tanto conhecimento. Se você quer mais informações, mais detalhes sobre esse tema e outros temas dentro da reabilitação do sistema nervoso, você pode acessar o site do Acreditando, acreditando.com.br. No Instagram é Acreditando Brasil. O Acreditando tem a sua sede em São Paulo, ainda só em São Paulo. Você pode acessar o site e ter todas as informações. Para quem se interessa por neurociência, por neurocirurgia pediátrica, acesse também o site eduardojucá.com.br. No Instagram nós somos Dr. Eduardo Jucá. Com a produção de Felipe Cruz e Amanda Alves da Viper Filmes, nós vamos encerrando essa conversa e já marcando os nossos próximos encontros, sempre aqui discutindo neurociência básica aplicada à matéria mais nobre do universo, que é o sistema nervoso, sempre em conexão neural.